Olá! Bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olho da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília. E o tema desta semana, desta quinzena, é um tema que é meio interessante para nós, porque é a tal da crise, né? E que crise é essa, né? Que não passa, a gente nasce em crise, né? Passamos 9 meses apertados, dentro da barriga da mamãe. Para nascer uma choradeira, para aprender a andar tem que levar muito tombo. A gente vive em crise constante, né? Hoje a economia, o preço do leite, o preço do feijão na estratosfera, desce daí dólar, pelo amor de Deus, né? E a gente vai vivendo, né? Crise religiosa, crise política, crise de relacionamento, crise. E o que é que a gente faz com isso, né? E para a nossa live de hoje, convidamos a professora Isabela Maria, que ela está morando hoje em São Paulo. Bem-vinda, professora. Obrigada, Jorge. É um prazer, alegria estar aqui com vocês nesse espaço. Muito bom. E o professor Leonardo Tondato. Bom dia, professor. Bom dia, Jorge. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. Existe vida sem crise? É a primeira pergunta que eu queria começar bagunçando tudo, né? A gente gosta do quiprocó, né? A gente gosta de uma confusão. Todo mundo aí de olho, né? Na bagaceira do John Depp, que casamento assim, pancadaria, né? Que bom que os divórcios acontecem, né? As varas de família sem segredo de justiça, que é só dedada no olho, joelhada no saco, né? Ah, baixaria, né? E a galera, todo mundo assim, com torcida uniformizada de um lado e do outro, né? Vai lá, arranca o dedo dele! Né? É só vive sem crise, gente. Né? Porque ninguém quer assistir um casalzinho feliz namorando no banquinho da praça, não. A galera gosta da bagaceira, né? E aí, professora Isabela, como é que a gente pode olhar para essas coisas, né? Desse mundo atravessado, né? Da necessidade de enamorar a crise. Jorge, entra dentro disso que você está falando. Graças a Deus temos as crises, né? Porque são, aí de certa forma, é claro que a gente não pode romantizar uma questão difícil e tudo, né? Mas a crise, em primeiro modo, ela vem como algo que requer de nós um olhar mais próximo para aquela situação, para uma simbólica ali dentro de determinado contexto, né? Então, eu gosto sempre de resgatar o termo crise, se a gente pegar em algumas literaturas daí do Neuri Botega, enfim, como um forno em que os gregos utilizavam, né, para derreter um ouro. E a partir do ouro derretido, eles conseguiam modular ele para ser vendido, né, da forma como que desejavam. Então, crise vem desse grego crisol, né, esse forno que tem essa possibilidade de modulação. E por que não pensarmos nessa etimologia aí da palavra como aplicável no nosso cotidiano, em nossas crises, né, nos nossos contextos de maior dificuldade, porque a crise também vem por essa mudança, essa mobilidade, né, de fazer transformar determinada situação, determinado contexto, né? Por outro lado, é importante a gente lembrar que vivemos numa sociedade em que há essa valorização excessiva, né, do ver o outro ali, como se eu existisse a partir da crise do outro, né? Maravilha, isso é o que me chama muita atenção, professora, né? Porque de repente, cara, tem tanto documentário legal para assistir, tem tanta coisa para a gente falar, tem tanta coisa importante, vamos todos torcer para ver a bagaceira do divórcio do John Depp, né? Aí eu fico lembrando daqueles programas que tinha, tipo Ratinho, DNA, como é que era aquele lá de família lá? Caso de família, Caso de família, né? nossa, Galera caso de assistia. família. Não, aí sabe, vamos ver pancadaria ao vivo. Ê, vamos ver que o presidente vai xingar essa semana. Uhul.
E aí, professor Leonardo, por que a gente gosta da bagaceira, né? Do mal feito, da crise? Você falou do relacionamento, eu brinco um pouco, falo que casal que não briga não casa. Que Se não medo, brigou, tem algum que problema aí. medo. Mas eu acho que, concordo com essa fala da Isabela, eu acho que a gente não deve romantizar a crise, né? Mas entender qual é esse chamado que a crise nos traz, né? Para onde que ela aponta, né? O que que eu posso entender dessa situação? Tá, o que eu posso entender do outro, da situação em si, mas eu acho que também é um convite para uma compreensão mais ampla sobre si mesmo também, né? E você falou que a gente gosta de ver a bagaceira, eu vou falar assim, Jorge, mas o macaco geralmente senta no próprio rabo para ver os outros, né? Opa, aí vamos embora assistir Big Brother para ver quem vai sacanear, quem mais, do jeito mais legal, né? Hã? Exato. Se a gente for olhar esses programas de reality show, né, Fazenda, tudo bem, é um jogo, mas ganha mais trapaceiro, né? O que sabe jogar com os papéis sociais dentro disso, né? E eu vejo que a maior parte que chama atenção, repito, não é a pessoa que está comportadinha, fazendo as coisas bonitinho, tudo legalzinho, não. É o que provoca, é o que gera confusão e a fixação das pessoas. Isso para mim é muito gritante, né? Por que que as pessoas se fixam na crise? Qual que é a graça de ficar assistindo caso de família para ver a galera se espancando na televisão, tá? E nós temos essa coisa até da morte por procuração, de assistir Jornal Nacional para ver quem que ganhou tiro no meio da guerra, né? Culto ao sofrimento. E aí, professora, Não, você professor, falava desse programa, Jorge, eu lembrava do Cidade Alerta, é isso aquele outro. aí, chumbo grosso, né? Quem conhece o chumbo grosso? Meu Deus do céu. Na Então, década parece. de 80 tinha um jornal, né, em São Paulo que era Notícias Populares. Não, você espremia, saía sangue, gente. Era assim, era só absurdo, né? Nossa, e é interessante a gente pensar nessa dinâmica psíquica estendida ao social, ao coletivo, porque parece uma reflexão de que o sujeito tem um certo receio de olhar ali para a crise dele, de olhar para os contextos internos, então, peraí, deixa eu sentar e me sentir bem olhando a discórdia alheia, né? Olhando um atirando ao outro ali. Então, como um sistema de uma própria defesa para aquilo que está se passando, né? E vivemos, gente, né, na contemporaneidade com a questão de apresentar aquilo que é belo, né? Apresentar aquilo que está em ordem, tudo muito certinho, tudo muito linear. As mídias sociais está aí, né? Não me deixa mentir, mas de certa forma isso tende a escancarar essa necessidade humana de olhar para o tiroteio vizinho e não para aquilo que é belo no outro, né? Mas essa necessidade de acompanhar tais programas, tais questões, né? Que inclusive tem audiência altíssima, né? Uhum, sim, sim. O Cidade Alerta, Viva da Atena, né? A bagaceira na TV, né? Sim. E é curioso como a pessoa ela fica até hipnotizada assistindo isso tudo possuída, né? Porque o espírito dela já não está mais no seu corpo, né? Ah, nossa, você viu? Esquartejou, matou um cachorrinho. E aí, professor Léo Tondato, né? É o mito de Ares que toma conta de vez em quando do nosso espírito? Se, Rapaz, sabe com, que se compraz na carnificina, não era essa a pegada do Ares? exatamente. E o Ares ele é o deus da guerra, né? Mas ele vai destruindo aquele que destrói realmente tudo que vê pela frente, né? E
Eu acho que você estava com saudade de uma pessoa, Jorge. Da Eu? deusa Ares. Você estava com saudade da Ares, confessa pra gente. Não, gente boa. Não é muito. Respeita, até, por favor, Deus. Não caça confusão na minha vida, não. Minha vida tá tranquilinha, tá? Ela é É, que vingativa, né? ela é vingativa, é. E a própria deusa da discórdia, né? Deus Então, da discórdia. exato, eu acho que ela e os filhos estão aí presentes, né? E tem uma coisa que você vai se identificando com com esses conteúdos, com essa coisa, você torce ali também pelo sofrimento do outro, né? De uma certa forma, e se identifique. Quando o outro se dá mal, você ainda comemora, né? Então, assim, nós perdemos, de uma certa forma, aí a capacidade de nos sensibilizarmos e sermos empáticos com a dor do outro, né, nessa sociedade. Então tudo se torna normal e banalizado também. Ah, matou, não sei o que. Isso acontece hoje em dia, né? Então nós perdemos a capacidade de ficarmos indignados com o que acontece. Ou eu vou lançar outra pergunta, Jorge. Né? Até pegando essa bonitinha da Ares, gente boníssima. É, a Ares, ela tinha uma religião, o discordianismo, né? Que era considerado para alguns uma religião, né? Ou para outros era uma brincadeira, e aí acho que cada um tira a sua conclusão, mas ali na década de 50, né, com o princípio da discórdia. Então, nós estamos criando uma sociedade discordianista? É uma grande pergunta, né? Porque a partir do momento que a pessoa incinerou as ideologias, né? E que o que está valendo hoje é o ser contraditório, né? Dentro de valores sociais gritantes. É porque a gente está num mundo muito louco, né, gente? Hoje o bezerro de ouro é regra, né? A idolatria. Gente, comprar toalha com cara de político. O que é que você vai enxugar com aquilo lá? Sua genitália, que você vai pegar a cara dele assim, esfregar lá, sabe? Né? É muito louco isso, né? Eu queria uma toalha de umas moças bonitinhas, né? Sabe? É muito doido esse processo, né? E o curioso que você compra toalha com a cara do político que você gosta para limpar o quê? Para enxugar o quê? Que valor é esse? Né? Que crise social é essa, né? Que fomenta idolatria, né? Que trabalha sempre contra os valores até estruturantes do que a gente vive. Eu acho muito curioso, né, como a gente vê crise hoje no cenário político, e isso, para mim, é a crise da política, a idolatria de personalidades. Né? Aqui em Goiânia aconteceu um fenômeno muito curioso, já falei isso em outras lives. O Iris Rezende, que era um político famoso aqui da região, morreu. A contramando do arcebispo, eles queriam colocar o nome do aeroporto de Santo Íris. Eu acho legal você homenagear o político com nome de rua, uma praça, mas santo? Santo por quê? Qual foi o milagre que ele fez? Milagre aonde? Né? Então, sabe, umas coisas tão atravessadas e essas coisas vão gerando crises na sociedade. Atravessamento ideológico, né? Vão fazendo coisas muito absurdas. Né? Como a gente está vendo aí, vendendo em quase tudo quanto é semáforo do Brasil, toalha com cara de político para você poder enxugar o popozão depois que você toma banho, né? Por favor, não façam toalhas com meu rosto, tá? Por favor, eu imploro. E aí, professora Isabela? Não, é interessante, enquanto o Léo e você falavam, Jorge, é, sobre essa dinâmica de ter que ter alguém da maleficência ali, né? Eu ficava lembrando de novelas em que tem lá dois vilões, né? E automaticamente a gente passava a torcer por um vilão, né? Ainda que a gente sabia que estava errado e tudo, né? Mas passávamos falar assim, puxa, mas vai lá, fulano, e tem aquela vibração toda.
Então, o quanto que isso também é construído socialmente, né? Seja por meio dos filmes, dessas novelas, de apresentar não o lado A e o lado B, mas o lado AA, e a gente ter uma, aspas aí, né? Uma obrigatoriedade de se posicionar com lados iguais ali, sem uma outra opção, né? Uma outra vertente. Sim, e o maniqueísmo que isso gera, né, professora? Que a gente está falando de uma cisão arquetípica, né? Sim, A divisão, a divisão, a divisão. E para quê? né? Né? E essa polarização gera o quê? Que para mim é outro retrato da crise que nós estamos vivendo. E não é só na política, é na política, na religião, Em é no todos os desporto. setores que dispõem de um controle social, né, Jorge? E eu acho que o pior de tudo é o indivíduo não se portar com uma criticidade, mas simplesmente ir respirando aqueles ares, né? Então, é isso que é o mais preocupante aí, né? E falar dessa crise é falar não só no contexto do derretimento, né? Do esfacelamento, mas por que a gente não pode pensar, tudo bem, estamos desconstruindo, estamos quebrando, mas o que que nós vamos reconstruir? O que que nós vamos repensar? Qual é o outro lado desse mundo alquímico aí de misturas, né? Sim. E é curioso, porque todo processo alquímico, ele tem, né, o solve, coagula, né, o derretimento das coisas, né, Hum. que é uma crise. A gente tem o processo desse derretimento. Né? Como diria o nosso Zygmunt Bauman, né, a liquefação das coisas. Né? Exato. Tá bonito, tá bonito. Né? Harari é um pouco pior com relação a isso, né? Ele é mais crítico até com relação a isso. Mas aí, professor Léo, Eu ia falar do Bauman, justamente, né? Tudo vai ficando líquido, essa inversão, essa questão desses valores, né? Que, enfim, vão se transformando também, né? E aí, eu estava pensando também na questão de uma unilateralidade da consciência, né? Nesse sentido. De um extremismo, pensando bem o ismo, nesse lugar, né? Que só vê um lugar e a sua, entre aspas, verdade enquanto única e absoluta. Isso é um perigo gigantesco. Né? É, vou trazer uma outra personagem, Jorge. Acho que hoje eu tô trazendo muitas mulheres para cá, para a roda. Joga na Né? roda, Léo. Vou jogar na roda. Então, enquanto a gente tem a Ares, que é o quebra tudo, destrói tudo com a maçã de ouro, causando lá a briga no Olimpo todo, né? E aqui também. A gente tem também a Aletheia, né? O próprio termo grego, que significa verdade, mas a realidade, né, no sentido então de um desvelamento, ou seja, descobrir o que está encoberto ou oculto, né? E aí o Heidegger ele vai trazer esse termo, né, para definir a tentativa de uma compreensão da verdade. Mas eu acho que aqui a questão é que não é uma verdade absoluta ou uma verdade, até pensando, né, em um viés mais antropológico, não é uma verdade de identidade, ou seja, para eu existir, precisa existir um outro necessariamente que seja contrastivo a mim, né? E com qualidades exatamente opostas, mas sim uma verdade de subjetividade nesse sentido, onde o eu e o outro podemos existir com as nossas peculiaridades, né? E tudo bem. é curioso dentro disso, né? Porque a gente está falando de uma vida que ela o tempo todo ela tem crise, né? A gente tem a Uhum. crise do crescimento, crise na infância, crise na adolescência, com a perda do nosso corpo, com a constituição da nossa persona, os embates que a gente tem com a sociedade, com a nossa sombra, e o chamado, né? A busca da individuação, a busca de sentido de vida.
ou você tem que se ajustar a uma sociedade desajustada, que eu adoro, né? Que é a bagunça, é tudo, é a anarquia estruturante e estruturada, né? E eu acho curioso como que a gente patina nisso tudo, dentro do contexto em que é programada, inclusive, essa dissolução, para você também se encontrar. A tua individuação, ela vai ser um processo contínuo. Fordham fala disso, James Silva fala disso, Jung, de uma certa forma, fala disso, né? O tempo todo que não tem a ver com você vai ser desfeito. Mas a gente insiste, a gente quer lá ir para a pancadaria, né? E é curioso como o próprio processo da construção da nossa identidade, ele é feito por um comparativo de não ser, né? O tempo todo, né? Você vai lá, você se identifica com alguma coisa, acha que o alega, mas não tem nada a ver com você. E isso gera uma pequena confusão, crise sobre crise, né? Até você achar seu caminho. Aí, de uma certa forma, a gente vê um pouquinho menos de crises, né? Estou trazendo um tema para a gente sair do chororô do cotidiano, tá? Para a questão do sentido de vida, a nossa individuação, né? E aí, professora Isabela? Jorge, tem uma questão que eu acho que eu repito até demais essa fala do Jung, mas eu particularmente gosto bastante, que Jung falava sobre educação individual e educação coletiva, né? A educação individual para Jung era extrema prioridade ali. Ele falava que o indivíduo só deve ir para a educação coletiva após a individual ter falhado. O que, se a gente pensar, né, é claro, no ideal e tudo, é muito difícil a educação individual falhar para a pessoa, de fato, precisar ir para essa esfera de educação coletiva, a menos que tenha ali uma cisão, enfim. Então, Isabela, mas isso significa que a gente deva aniquilar o coletivo? Jamais. Isso significa que quando vamos ao coletivo, consideramos primeiro aquilo que nós somos, para depois a gente absorver aquilo que a coletividade dispõe para cada um de nós. Porque se isso acontece de um modo inverso, se a gente prioriza essa educação coletiva, a gente passa a simplesmente introjetar em nós aquilo que já está pronto. E aí é muito fácil tudo que nós consumimos coletivamente ser dissolvido, porque não há uma base ali de reflexão do porquê estamos consumindo aquilo, do porquê, o famoso sentido, né? Do porquê estamos com determinados padrões, enfim. Então, quando as pessoas passam a consumir mais essa educação coletiva em detrimento da educação individual, então é que a gente percebe o quanto é mais forte os potenciais de crise, né, numa sociedade, em determinado grupo, em determinada população. Porque é justamente aí que as coisas são percebidas de um modo mais superficial, né? E não de uma forma mais consolidada. E é curioso, professora, desculpa te interromper, mas dando sequência até, eu acho legal que esse é o problema das redes sociais, esse é o problema do metaverso, é o problema de quem não vive ou vive por procuração, né? As pessoas que congelaram sua identidade para viver um estereótipo. Tudo essas são questões de manipulação aí de quem nós somos, né? E aí eu me pergunto, será mesmo que nós estamos vivendo a vida? Ou será que estamos vivendo um ideal aí de mundo a qual a gente não tem nem noção do quanto somos mecanizados para isso, né? E isso vira uma grande crise, né, professor Leoton Dato? Exatamente. Aí esse sujeito, né, chega lá no consultório né, você vai observar uma coisinha muito simples chamada despersonalização. Quem sou eu? Né? Que crise, professor, essa aí doeu, viu? Que crise, quem sou eu? Meu Deus!
Pois é, e Alguém aí, me defina, por favor. exato, mas poxa, eu não tenho meu palco, eu não tenho a minha curtida, eu não tenho meu filtro. Quem é você sem o filtro, sem a curtida? Ou o que você pode ser para além disso? Então, isso entra numa segunda relação também, Jorge e Isa, que eu acho que é muito interessante para nós, né? Eu falei da Ares, né? Então tá lá na Discord, você tá lá na curtida, também pode ser uma discórdia, porque se você não recebe a sua curtida, meu Deus do céu, isso também pode vir a ser vivenciado, né? Como, meu Deus, nossa, não estou sendo visto o suficiente, Vai ser né? cancelado. Você cancelado, exato. Mas Deus o livre disso. mas essa própria condição discordianista e de Eris, aliás, desculpa, gente, que alguém está fazendo uma reforma aqui no prédio. Essa própria condição discordianista e de Eris também não abre uma oportunidade para a pessoa vivenciar sua noite escura da alma, seu Hades, e poder entrar nesse lugar. Ou seja, olha para você com um pouquinho mais de profundidade. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, então, bem básica, assim, para uma sexta-feira de manhã. Onde está sua alma? Gostei. Sextou, sextou, sextou. Haja cachaça para poder integrar isso, né? E aí, professora? Será que estamos vivendo só de sextou ou de segundou, terçou, quartou, quintou? Exato. Esse é o problema, né? É legal a gente ter alegria, pensar que você pode se divertir, né? Ter seus momentos de descontração, encontrar os amigos, dar muito beijo gostoso na boca, mas tem que E a ter o quem sou aí, né? responsabilidade de assumir quem nós somos, né? Então Exato. é a chave também. Outro A dor e a dia, alegria de se existir. exatamente nesse conjunto aí de pendular de um lado para o outro é que a gente consegue construir um novo, né? Agora, é a mesma coisa, sem o velho a gente não constrói o novo, e sem o novo a gente não constrói, não revisita esse velho. Então, como que esses mecanismos, de certa forma, tende a destruir o sujeito, mas e a não construção? Só que aí a gente cai naquela assim, tudo bem, estamos nessa sociedade onde somos bombardeados por isso, por tal, tal coisa. Mas como que é o seu papel diante disso? A gente também tem a nossa força para se imperar ali e falar, opa, aqui é o limite, né? Como que estamos no nível consciência aí para colocar um limite nesses aspectos, Professora, né? posso falar uma bobagemzinha aqui, que eu gosto de definir mais ou menos isso aí que você está falando? Até com uma brincadeira que eu faço, será que tem prótese de silicone para inteligência? Vai Olha que estão que. fazendo explante de silicone, hein? Olha só, Hã? Estão fazendo o quê? o explante do silicone, não é nem o implante, é o explante. E aí tá problema. Mas porque a gente está falando, inclusive, de desenvolvimento, de amadurecimento psíquico, né? É o que a professora trouxe, é isso, né? E que é doloroso. Tomar consciência é doloroso, é crise, né? E aí, professor Léo? Tomar consciência Será que, aqui. será que o Pitangui tem essas próteses aí de. Olha, acho que bom seria, né? E aí também, acho que tem uma outra questão, Jorge, com essa crise, né? Nós vivemos isso é fato, numa sociedade cada vez mais fast, né? Onde o sentimento caiu de moda. Não é legal você sentir, você tem que ser racional, pensar, ser como a gente fala, né, Jorge, um case de sucesso, ter um business assim gigantesco e um império maravilhoso, né? E aí, será que essa crise ou essas crises que são vivenciadas, né? E que às vezes a pessoa diminui essa crise. Toma cuidado de diminuí-la também, porque ela pode te consumir, né?
Será que essa crise não está falando assim, olha um pouco para o que você está sentindo? Eu gosto muito do livro da Verena Kest, A Alma Precisa de Tempo. Né? Quer dizer, olha um pouco e reconhece essa crise como legítima, né? Também. Isso pode trazer um caminho. Se essa dor não mata, ela te leva em direção a um crescimento de si. Se você parar para prestar atenção qual que é o significado disso. Porque o que eu percebo na prática, inclusive como analista na clínica, que a maior parte das pessoas quer anestesiar a dor. Ela não quer sentir aquela dor, ela quer falar que a dor é responsabilidade só do outro. Eu sou vítima, eu comprei a toalha com a cara do político e não imaginei que aquilo ia me gerar sei lá o quê, né? Que aquela toalha é muito mal feita, né? Tipo, né? Sabe, daquelas alergias maravilhosas, né? A pessoa fica com o corpo inteiro empolado. Então, sabe, é sempre a culpa do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Cara, mas por que que tu vai lá comprar uma toalha dessas? Meu pai do céu, o que que é? É visando sanar que carência, né? Por que que você tá fazendo esse caminho, né? Ah, e aí essa projeção sempre para fora, para fora, para fora. A culpa é do meu ex-namorado, a culpa é do presidente, a culpa é do, né? Onde é que você está indo com isso? E aí, professora? Jorge, eu pensava no sentido assim, isso chega aos nossos consultórios também, né? E eu penso que um analista ali disposto a lidar com essas crises, ele tem que ver a disponibilidade interna dele lidar com a ambivalência, Sim, né? de Então, a estar ambivalência junto com a dor do outro, inclusive, né? Com esse sofrimento. é, e que no reverso desse sofrimento tem ali um potencial também, né? Então, falar desse sujeito que chega na clínica, que chega no setting terapêutico em crise, é por vezes caminhar. Aí eu vou ser até um pouco, né, enfim, de tirar as casquinhas aí, igual aquele. Esqueci o nome da profissão que vai com o martelinho esculpindo lá a pedra, né? Então, tirando ali as camadas e tudo até chegar na forma lapidada certinho, né? Então, à medida que isso acontece também no setting terapêutico, a gente prova dessa dor ali de, opa, tá me vendo aqui numa forma que eu não queria que me visse e eu projetava isso a todo custo no outro. Sim, sim. Só que com isso a pessoa também não, ela não vai para a individuação dela. Ela não Exato. se vê dentro disso, né? Ela não vê que ela é corresponsável das coisas que acontecem. Né? Que muitas vezes nós damos cartas em branco, né? Procuração para entrar em grandes. E o professor Léo estava falando aqui, eu quero ser um case de sucesso. A partir de quê? Uhum. Porque você fez um curso aí de final de semana que pagou uma fortuna, né? Sabe, é essa coisa, né? Por gentileza, milese, né? Que é o que eu mais vejo na sociedade hoje em dia, pessoas se enfiando enlatadas, né? Implorando para serem lesadas. Isso acontece demais no meio religioso, nesse meio de marketing corrosivo, nesses cursos aí de empreendedorismo, de aplicação, né, de liderança, que esse é o tombo previsto, né? Eu sou um investidor, eu sou um empresário. Oi, você tem empresa de quê? Como é que é isso? E aí, É professor Léo? verdade. É verdade, é verdade. Eu estava lembrando do Lipovetsky, que ele vai falar da ditadura da moda, né? No caso, ele vai trazer bem essa questão da moda e também do império do consumo, né? É, mas eu acho que essa ditadura a gente pode ampliar o sentido dela, né? Ué, não é a ditadura do sucesso a todo custo também, né?
Não é a ditadura do case de sucesso, a ditadura do coach, a ditadura de resolva sua vida em 10 passos, e se eu não resolver no 11º, você faz o quê? Se mata? É engraçado, né? Como também tem uma. Acho que aqui a gente também tem essa visão edênica, né? Também. Se não, eu faço esses 10 passos, eu vou voltar para o Jardim do Éden, onde tudo vai me ser ofertado, vai me ser dado, que beleza, né? É uma condição até pueril dentro disso, né? A Exato, gente vê uma coisa muito imatura, muito infantilizada, né? De querer, de qualquer jeito, que algo mágico aconteça. E que não acontece, porque o universo não tem essa mágica, né? exatamente. E assim, é que o caminho do atalho é tão mais brilhante, né, do que o caminho de se aventurar nas profundezas de si, de passar pelos pantanais e dos confins da sua alma, né, e de olhar para esses lugares e também de se responsabilizar pelos seus atos. Nossa, isso existe? E me assusta um pouco pensando até nas religiões hoje, o comércio em cima dos milagres, né? Sabe? O tanto que isso é vendido e tanto que isso também vira crise na vida das pessoas, né? Tá dentro disso até também que você está falando, né, professor? Exato, exato. E eu acho que são vários milagres vendidos, né? Os milagres religiosos, os milagres de carreira, né? Os milagres. Encontrei o amor da minha vida, a única pessoa prometida para mim. ex- Exatamente, né? E Passei no assim, túnel do amor. e aí se tem bafo matinal, meu Deus do céu, já despacho, né? Então, ao mesmo tempo, é uma baixa tolerância a essa frustração, né? Mas você fica dando voltas, e aí a crise vem e pega mesmo, e te dá uma rasteira que você cai de boca no chão e perde 3 dentes, né? Para falar, olha o que você está fazendo com a sua vida, olha para onde você está direcionando. A autoestima e autocuidado é além do creme Renner. Olha, Léo, mas você vai ser condenado ao fogo do inferno se for levar Ai, essa que crítica delícia! à frente. Seu, seu terreno lá em cima vai diminuir. que nada, que você não sabe, eu já comprei meu pedacinho de terra já. Puxa vida, olha aí, você tá mais à frente que eu, então. Agora é curioso que tudo isso que a gente está falando são caminhos, né? São crises programadas que vão estourar de um jeito muito problemático, né? Porque volto para o nosso querido Sigmund Freud, o recolhimento da projeção, ele é extremamente doloroso, né? Pessoa que vive muito na fantasia, quando ela tem que lidar com a realidade, ela desestrutura inteira a crise, né? E de repente que ela descobre que o mito não é mito, que o cara que jurou que era honesto, ele é um grande corrupto. E aí, né? Como é que você vai lidando com essa questão? Que o amor prometido, né? Aí vou parodiar Elis Regina, era um falso brilhante. Ah, que bonitinho, que coisa gostosa, né? Os príncipes e as princesas peidam e fedido, né? Aquela coisa toda. Oh, Deus, né? Como lidar com isso, né? E aí, professora Isabela? É interessante porque a gente muitas vezes pergunta assim para a pessoa: Poxa, mas você faz algum esporte para você se sentir bem e tudo? Olha, eu adoro jogar tênis porque assim eu fico competindo com o outro, né? Daí eu faço esporte e ao mesmo tempo vou competindo. Nossa, mas você sente bem-estar ali? Ah, eu ganhando sim, mas no dia que eu perco, nossa, eu volto para casa mais cansado do estresse físico ali do esporte, mas além disso, do estresse de ter perdido. Ela falou, caramba, mas você não tem um momento de lazer? Não, meu lazer é esse, assim, eu estando competindo, agora academia, eu ali sozinho naquela máquina, só fortalecendo a musculatura, é muito ruim, né? Então, a gente tem muito disso, assim, né? De ter.
a necessidade de ter essa relação com o externo, mas é uma relação, parece que para fortalecer aquilo que a gente não está disposto a olhar, né? E aí é mais fácil olhar para a princesa que encontrou com o príncipe do que com a princesa que foi presa numa torre e aí caiu lá, enfim. Então, é muito... São situações que nos pegam, né? E, de certa forma, nos projetam nessa necessidade de ter um olhar para dentro, né? Para a crise, para aquilo que está quebrado, né? E eu lembrava, Jorge, uma coisa, só para encerrar essa fala minha. Se a gente pegar lá os imperadores japoneses, né? Quando eles tinham um vaso de porcelana que quebrava, eles não descartavam esse vaso. Eles levavam até um artesão, e aí o artesão depositava ouro ali nas rachaduras. Então, se o vaso já era valioso, era ainda mais valioso, porque agora já tinha ouro ali nas rachaduras, né? E é o convite que eu faço para quem nos assiste, enfim. Será que não vale a pena depositar um ouro aí onde está na crise, onde está essas rachaduras, né? Para justamente ter esse valor agregado de uma forma que você não deixe de ser você, você volta a ser o vaso de porcelana, mas com a sua integridade, assim, o seu inteiro, né? Não só a sua porcelana, mas as suas rachaduras com ouro depositado, inclusive, né? É muito curioso que você está me remetendo à grande discussão teológica que Carl Gustav Jung fez, inclusive nos seus estudos de psicologia e religião, resposta a Jó. Uhum. Mas a gente fala, cara, por que é que você está sofrendo desse tanto? Que pancadaria é essa, né? Que pancadaria é essa? Tá? De, inclusive, se olhar para todo esse processo como um processo de estruturação da personalidade. E que muita gente quer fugir disso. A intenção é isso, né? Tá, tá em sofrimento, mas não quer, ela não quer mudar de vida, não quer sair disso. Você quer ajudar, ela não quer receber ajuda. Você vê que a vida dela tá toda bagunçada, você até convida, fala, gente, faz terapia, se conhece, sai dessa, né? Né? Da Atena presidente, né? A coisa vai para outro lado, que é o lado de você não olhar para você. Voltando para a idolatria com relação à crise, né? Vamos, viva a crise, né? Tá? E aí, professor Léo, como é que a gente integra essa condição toda, até de olhar a resposta a Jó, né? Que Jung teve essa discussão muito profunda, também no Raio, né? Se a gente for olhar a psicologia e a religião todo, né? Ele está questionando o que é o bem, o que é o mal, a função do mal na vida do ser humano, né? Que é essa coisa que ninguém vai rezar se não encontrar um capeta no meio da rua, né? Uhum. Nessa questão, até os orientais falam que o melhor amigo de Deus é o diabo mesmo, que é ele que vai fazer você correr para a igreja e pedir, por favor, me protege, né, me livra, me ajuda. Né? É na bagaceira que o ser humano tem medo de pedir ajuda. E aí? Exato. Você está falando dessa questão da dor, Jorge. Eu lembrei de uma música que o Nelson Gonçalves interpretava, olha só, que ele falava: a dor é minha e de mais ninguém, né? E, pois parece que precisa, né? É, a água bater nos glúteos Hum, para que gelada, né? Gelada. gelada, É. gelada, por favor, com vento noroeste ainda pegando bem no furico. E para a pessoa perceber e conseguir perceber a real situação onde ela está envolvida e onde ela se colocou, né? É, será que você não precisa do capeta, do tinhoso, do sete peles que vira e fala para você, né? Que fala para você, olha só onde você se meteu, olha o buraco onde você está, né? E o bom é que o capeta também é dionisíaco, né? Porque ele olha para você dando risada, né? Se diverte, né? Ele se diverte, né? É que nem a gente assistindo o programa do Caso de Família lá.
Você olha e fala, quando Igualzinho. tem. Não, por exemplo, o programa do Ratinho, quando tem o DNA que é muito tranquilo, você não acha graça. Tem que ter pancadaria, tem que ter um puxão de cabelo para você rir. Né? Como nós estamos tão desconectados, né, muitas vezes dos nossos sentimentos, né, do que a gente sente, do que a gente percebe da situação, que às vezes a gente nem consegue nomeá-los. É muito curioso, né? E aí, professora Isabela? É o se perder, né, gente, de tudo. O Léo falava essa questão, né? Eu lembrava a que ponto precisamos chegar para numa pandemia o jornal só ter notícia trágica de cima a baixo, para de repente as pessoas falarem, não, opa, não quero mais isso. Não É, quero. mas, professora, calma que esse ano é ano de eleição, vai piorar por 10, tá? Você estava achando ruim a pandemia, aguarde a eleição. O quebra-quebra nas bancas de discussão, né? De debate. Nossa, pancadaria na frente da fila lá do carinha que tá vendendo toalha, com cara de político. Então, isso tudo faz a gente refletir também, né? Assim, puxa, peraí, mas será que nós, enquanto indivíduos em sociedade, estamos querendo o quê? Que no dia a dia a gente assiste um programa, a Regina que fala horrores ali, caso de família, o DNA lá no quebra-quebra, mas e quando isso nos é oferecido em demasia, o que que nós fazemos? Onde será que, para onde nós apontamos então o nosso desenvolvimento, né? Para onde apontamos então a nossa necessidade de estar ali em crise e uma crise que passa pelo outro, não uma crise que passa por nós e aí aponta para determinado lugar, mas uma crise que passa pelo outro, igual a água encanada quando chega na nossa residência, né? Tem que passar por um tratamento, mas e se ela nos viesse diretamente? Qual seria o nosso trabalho de fazer esse tratamento em nós dessa água? É uma grande questão que a crise, ela estimula a gente a desenvolver a consciência. O problema é que, infelizmente, nós não temos silicone de inteligência, inclusive inteligência afetiva, né, para olhar para isso, para o nosso desenvolvimento e para o nosso caminho de individuação, né? Não existem gotinhas mágicas de sabedoria, né? E o que é mais curioso, né, é o tanto que a galera, dentro disso tudo, cava esse cenário todo, né, professora, de estar sendo chamado, nós recebemos chamados diários para olhar, presta atenção, onde é que você está se metendo? Pelo amor de Deus, olha com quem você está se relacionando, olha onde é que você está colocando seu dinheiro, as suas expectativas. E a gente vira até chato no mundo porque você está chamando a atenção para a pessoa ter consciência, ela não quer ter consciência. Aí vale, inclusive na nossa área, a gente chama meus colegas, vamos estudar, vamos ler, vamos refletir, né? Não, o povo é chato. E aí, professor Léo, professora Isabela? Exato. Ó, 10 minutos, Jorge. Exato. Eu acho que assim, dormia a nossa pátria-mãe barra psique tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E que país é esse? Também pode ser cantado, né? Não é? É, a pessoa, ela fica inconsciente de si, quer dizer, você fala, acorda, percebe. Não, não. E fica abraçada ali aquela dor, aquela nostalgia, né, de uma melancolia, de uma dor, e que fica lá pegada. E muitas vezes a pegada também é o que foi, ou aquilo, e não quero mudar aquilo, não é o que é. Muitas vezes
pode não corresponder o que é, e não corresponder o que é não perceber também o real, as possibilidades, esse devir também de outras coisas, essa transformação. Né? É E aí a muito pessoa sai complexo isso, né? É Exato, aí a muito. pessoa sai cantando, né? O amor de mim não tem pena, né? Ninguém vem me consolar. Quer dizer, mas ó, acorda, o que você está fazendo também? Né? O cara não quer ser corno, mas casa com a rainha do cabaré, né? Tem gente, não. Senta no chão e chora, né? É. E aí, Isa? Não, é, exatamente. É, às vezes as pessoas chegam e falam assim, puxa, mas são as dualidades, né? Da pessoa chegar na crise e falar assim, ai, mas eu estava tão bem, e aí fica na nostalgia de estar tão bem, e aí agora que chegou a crise, não olha para aquilo. E depois, na hora que a crise passa, puxa, mas eu estava tão mal, mas tão mal. E aí você Uhum. fica assim, gente, mas ok, tá, e o que que você retirou? O que que você, né, desenvolveu? Como que você olhou? Como que você fez o diálogo daquilo que você estava bem para depois mal e depois bem novamente, né? Enfim. Então é bem complexo. E casos, inclusive, gente, por exemplo, se a gente pegar pessoas que estão numa profunda crise de depressão e que aquilo vai e volta, vai e volta, e é sempre em determinados momentos específicos assim da vida, né? Aí eu fico me perguntando, tá, mas será que é uma questão simplesmente neurológica, fisiológica, né, de produção de hormônios e tudo? Ou será que é uma questão de dar acesso a uma história individual, uma história com sentido, né? Com certeza e com sentido, inclusive, de espiritualidade, né? Que isso tudo nos joga no rumo da nossa individuação. Se você tiver consciência e buscar arduamente ter consciência. Não é não, professor Léo? Exatamente. Acho que se você buscar justamente ter essa consciência e percebê-la, né, você pode entrar em contato com essas questões de uma maneira diferente. Senão você vai ficar, ok, você vai tender a repetir e sem perceber qual é a valiosa lição ou o valioso aprendizado que vai empurrar, desculpe, a pessoa justamente à transformação, né? E eu vivo a repetir, eu vou colocar a culpa no outro. Afinal de contas, o inferno são os outros, não é? Exato. E, gente, tudo isso que a gente está discutindo, deixar aqui uma sugestão de leitura, até estamos entrando na reta final. Resposta a Jó. A grande discussão que eu vejo o Jung fazendo na resposta a Jó é essa. Qual que é o sentido dessa coisa toda na nossa vida? Tá? Para que está aqui o sofrimento? Por que a pessoa tem que ter sua vida devastada? Se reconfigurar. O que é o estar se reconfigurando? O Jung faz muito isso nessa discussão sobre individuação, até baseado na discussão dos místicos, né? A gente tem Santa Teresa, São João da Cruz e vários outros, né? Que essa é uma discussão religiosa e profundíssima, né? Que é o sentido da noite escura, o sentido né, da gente ficar na reclusão, na camarinha, ter que enfrentar a nossa sombra, os nossos demônios interiores, que muitas vezes são plasmados no universo exterior. Mas é importante não também gostar de crise, né? Porque senão você não vai sair disso nunca. Vamos passar a palavra, as considerações finais, professora Isa, professor Léo. Ah, Jorge, é sempre muito rico estar com vocês, né? Eu acho que as lives para o pessoal de casa, eu acho que não é só o momento que a gente está aqui falando para vocês ali, né, prontamente, mas e crescemos muito enquanto estamos aqui tentando ensinar algo, porque esse lugar
de quem ensina é um lugar de eterno aprendiz, né? Então, de certa forma, aprender com aquilo que nós vamos falando e nos ouvindo é também um modo muito enriquecedor. Então, agradeço, Jorge, novamente pelo convite, ao Léo aí, por dividir essa mesa. É sempre muita. Não tem como fazer as coisas com o Léo sem estar com humor em dia. Então, é tudo de bom também. Muito obrigada, viu, gente? Maravilha, professor Léo. Gente, é sempre um prazer, é uma delícia. Né? É uma delícia. Obrigado, viu, Isa? E eu vou encerrar com Carlos Drummond de Andrade. Né? E depois das memórias, vem o tempo trazer novo sofrimento de memórias. Até que, fatigado, te recuses e não saibas se é a vida ou foi. Obrigado. Maravilha, gente, ó, boa crise para vocês, que vocês ativem a consciência. Foge da crise, não, olha de verdade. Mas se você não quer ser corno, também não casa com a rainha do cabaré, por favor. Ela é gente boa, mas pensa onde é que tu tá metendo, né? Onde você tá indo, o que é que você quer da sua vida? Consciência, né? Porque senão você vai ficar aí chorando engano numa realidade que ela é mais do que previsível, né? Tá bom? Boa crise para todos. E olha, aqui, galera, com a gente, é sempre com humor, é sempre com uma pitadinha de diversão, porque esses temas também são muito pesados, né? Então, viva o humor. Vamos viver a vida. Viva! Gente, Né? um beijo para vocês, um abraço bem apertado, hein? Bom final de semana. Maravilha. Abraço para todo mundo. Com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.